Não é um culto, então não vai ter toda a liturgia de um culto com vários louvores e tal. Vai ser um encontro para a gente conversar, para a gente meditar, pensar naquilo que a gente vai, no tema que vai ser proposto hoje, e para a gente se conhecer no final. O intuito da comunhão, de cada uma ter contribuído com um pratinho, é para que você tivesse tempo para tomar um café com a sua irmã. Às vezes não dá tempo de ir na casa da irmã, então a gente prepara esse encontro para que a gente tenha esse momento, um momento especial. Então, eu queria começar fazendo uma oração, depois a gente vai ouvir um louvor para a gente já levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, começar a meditar em tudo aquilo que a gente vai ouvir. E durante a palavra que eu vou trazer para as irmãs, se vocês tiverem algum comentário, quiserem falar alguma coisa, fiquem livres para isso, tá bom? Não precisa ser uma coisa, eu vou só sentar e ouvir. Se você quiser compartilhar, falar alguma coisa, você pode, tá bom? Então eu vou fazer essa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada irmã que o Senhor trouxe nessa noite, que separou um momento, Senhor, para estar diante do Senhor. Eu sei que durante o nosso dia, durante a nossa semana, nós conversamos com o Senhor, mas hoje é um dia que nós separamos para juntas, como corpo, ouvirmos a sua palavra, recebermos mais um pouquinho do seu alimento, Senhor, receber, Senhor, orientação, instrução, direcionamento, correção, consolo, renovo, Senhor, esperança, alegria, tudo isso, Senhor, porque a sua palavra é muito rica, Senhor, e o Senhor supre para cada uma de nós tudo aquilo que é necessário, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de cuidado, é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor está com cada uma de nós, Senhor, na nossa rotina, no nosso dia a dia, Senhor. E o Senhor tem cuidado, tem nos livrado, Senhor. O Senhor tem escutado as nossas orações, Senhor. Hoje nós viemos aqui, Senhor, te adorar. Nós viemos aqui dedicar esse momento, Senhor, para levar nosso pensamento ao Senhor, abrir o nosso coração, para que a sua palavra possa cair nos nossos corações em terreno bom, para que a gente possa guardar a sua palavra no nosso coração e para que a gente possa sair daqui e brilhar a sua luz, Senhor. Porque a sua palavra diz que nós somos sal e luz da terra, Senhor. Então, se nós não temos feito isso até hoje, Senhor, se nós não temos dado sabor à vida das pessoas, Senhor, que vivem em meio a diversos desgostos, Senhor, porque o sal ele vem para temperar, para dar gosto, Senhor. E se nós não temos levado a luz do Senhor para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes até mesmo para o nosso lar, Senhor, se nós não temos deixado que a sua luz brilhe através de nós, Senhor, no meio da nossa família, Senhor, no meio da nossa igreja, no meio do nosso bairro, no nosso trabalho, Senhor, que o Senhor possa hoje fazer essa obra em nós, Senhor, que o Senhor possa hoje, Senhor, nos orientar, nos corrigir nesse sentido, para que a gente possa viver, como o Senhor diz na sua palavra, uma vida de abundância, Senhor. Senhor, o Senhor veio para que nós tenhamos uma vida em abundância, Senhor, e nós queremos isso, Senhor. Nós buscamos isso, Senhor. Pedimos que cada irmã aqui, Senhor, não saia da mesma maneira que entrou, Senhor. Que a partir de agora o Senhor comece a quebrantar os nossos corações, Senhor. Pai, os nossos problemas nós deixamos no teu altar. As nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos conflitos, Senhor, tudo nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, para que nós estejamos atentas a tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, dar lugar para o teu Espírito, Senhor, nos encher, para que a gente possa sair daqui transbordando, Senhor, da sua presença, do seu amor, Deus. Nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse encontro, Senhor. Fala com cada uma de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse louvor, não sei se todas conhecem, chama Meu Universo, que é para a gente já começar a pensar no tipo de culto que nós temos prestado ao nosso Deus, não só hoje, mas com a nossa vida.
O nosso culto, a gente fala que a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor. É um culto racional que nós prestamos diariamente. Como tem sido esse culto que nós temos prestado a Deus? Pode colocar isso. Você pode fechar seu olho, você pode simplesmente ouvir a música, mas deixar a Deus falar. Amém? Diga uma palavra de amor para o teu Deus agora. Diga o que você está sentindo no teu coração agora. Senhor, eu te adoro. Obrigado porque Tu és o meu universo, Tu és a minha vida, Tu és a minha canção, Tu és a minha razão de viver todos os dias. Nós não fazemos isso, Pai, por estrelato, por moda, por fama. Nós fazemos isso tudo, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para morrer pelas nossas vidas. E eu declaro, não existe nada mais importante nessa terra do que o Teu amor para mim. Jesus, eu te amo. Tu és a minha vida e o meu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como outra. Quero que saiam dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. O teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas teu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas teu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo.
Sejas meu universo, sejas meu universo. Amém. Você já conheceu esse louvor? Já? Eu fiquei pensando durante a semana um louvor que tivesse a ver com o que a gente fosse falar e que já nos introduzisse ao assunto, para que a gente conseguisse meditar e nos sondar. Porque qual que deve ser a nossa atitude quando a gente vem para o culto? Não é simplesmente um hábito, mas é ouvir o que Deus tem para falar para a gente, deixar preparar o nosso coração para que Deus possa falar e para que a gente guarde a palavra e em seguida a gente coloque em prática, né? A gente vai entrar no assunto, é que eu não quero já entrar no assunto para que a gente tenha uma ordem. O nosso tema de hoje é: o que é ser discípula de Jesus? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o tema de hoje. Então a gente vai começar. Quem já ouviu dizer que você é uma discípula? Que nós somos discípulos de Jesus. Mas a gente vai pensar agora o que é um discípulo e o que ele faz. Porque tem uma outra palavra que Jesus fala pra gente, que ele deixa uma missão para a igreja, né? Ele fala: ide e fazer discípulos de todas as nações, né? Só que se você não sabe o que é ser um discípulo, como é que você vai reproduzir algo que você não sabe? Né? É como se você tentasse tirar xerox de um papel sem você ter a base para você tirar uma xerox. Você vai tirar xerox do quê? Exatamente, se você não sabe o que é. Né? Então a gente vai entender o que é ser uma discípula de Cristo hoje. Hoje a gente vai pensar se a gente tem praticado isso no nosso dia a dia, na nossa semana, e não somente nos domingos, né? Porque senão a gente vive uma fé rasa, superficial, né? Então eu queria convidar as irmãs já a abrir o primeiro texto, que é Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 26. Mateus 16, versículo de 24 a 26. Versículo 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, o primeiro texto que é: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a primeira coisa que o discípulo faz é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Isso veio antes de Jesus falar: ide e fazer discípulos. Você vê que Deus não passa uma coisa na frente da outra. Então primeiro Jesus fala: primeiro você vai andar comigo, vai aprender de mim, vai conviver comigo, vai aprender de mim, para depois você conseguir fazer isso com os outros. O que você viu, aprendeu de mim, você vai reproduzir com outros. Então a primeira pergunta o que é ser uma discípula? O que é ser discípula de Jesus? Né? A palavra discípulo, ela se refere a um estudante, aprendiz ou uma pessoa que segue de forma literal a Jesus. Né? Então ser discípulo significa que você obedece ao chamado de seguir a Jesus. E quando a gente fala em seguir, a gente não fala de uma ação, ou seguir é ficar parado. Seguir é uma ação. Então Jesus está falando. E Jesus ficava parado na Bíblia? Ele ficava somente, por exemplo, no templo,
parado ensinando, não, ele ia para cá, ele ia para lá, e os discípulos faziam o quê? Seguiam, né? Então, a primeira coisa que a gente entende é uma ação. Então, Jesus está te chamando para agir. Então, o que será que Deus quer de nós? Individualmente, como discípulas de Cristo, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O discípulo, ele precisa primeiro, a partir do momento, o que seria esse negar-se a si mesmo? A gente já imagina, é falar não para as nossas vontades, para os nossos desejos, né? Mas, quando ele fala, toma a sua cruz, eu fui pesquisar, porque eu fui ler, eu falei assim, tomar a sua cruz. O que será que Deus quer dizer quando ele fala, toma a sua cruz? Eu fui pesquisar. Cruz. A cruz era um símbolo de morte, né? Deus, ele se entregou numa cruz para que nós tivéssemos vida. Então, quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, morra para as suas vontades. O que ele fala? Se você buscar salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você entregar a sua vida por amor a Cristo, você vai viver. Então, quando Deus está falando para nós, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, agora a gente pode pensar, será que a gente tem negado a nós mesmas durante a nossa semana, no seu dia a dia? Porque que lugar que Deus ocupa no seu dia? É lá no final da noite, antes de você dormir, você passou o dia inteiro correndo, pensando em Deus, mas não preocupado com o que Deus queria fazer com você durante o dia. Eu estava até conversando com a Su antes da gente começar o culto, e pensando, né? Nossa, na hora que você consegue separar um tempo para Deus e ler e orar, você não sente a presença de Deus, né? Gostoso, você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Como teria sido o nosso dia se a gente tivesse buscado a Deus lá no começo do dia e tivesse afinado a nosso pensamento com os pensamentos de Deus e tivesse colocado o nosso foco em Deus, para que então Deus pudesse nos usar. E quando a gente fala assim, Deus quer te usar, é dentro da sua casa também. É primeiro na sua casa. Né? Você tem um marido, você tem um filho, ou você tem os seus irmãos, você tem os seus pais. Como é o seu relacionamento com eles? Como é o compartilhar da palavra com eles, o cuidado? Porque a gente também tem a responsabilidade de cuidar espiritualmente das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Eu tenho uma filha de 9 anos, eu ia falar 7, mas ela já cresceu, é 9. De 9 e um bebezinho. E é aqui que a gente aprende, que eu sou a discipuladora dela. Eu não tenho que esperar ela vir para a igreja para ela vir aprender da palavra de Deus. Ela tem que aprender primeiro na minha casa. Entendeu? E o seu marido? Como que é? Às vezes você pode falar assim, mas meu marido ele não é cristão. Mas o seu testemunho vai impactar a vida dele. Às vezes você prega a palavra sem usar, você prega a palavra de Deus sem usar palavras. Quando você vive aquilo que Deus ensina para você. Né? É isso que a palavra fala de você ter sabedoria. Ser uma mulher sábia é você saber lidar com as circunstâncias da sua vida segundo a palavra de Deus. Entendeu? Ser uma mulher sábia. Então, quando ele fala assim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A palavra ela tem que ser aplicada na nossa vida. Pode parecer um versículo muito batido, às vezes a gente já ouviu várias vezes, mas ela é para ser vivida. Entendeu? Quando ele está falando para os discípulos, ele está falando para os discípulos porque precisa ter uma ação. Ele está ensinando, Jesus viveu isso na prática. Ele negou a si mesmo, pegou a cruz dele e carregou. E ele falou para os seus discípulos, siga-me, faça a mesma coisa que eu estou fazendo. Aí agora a questão para nós é, sempre, irmãs, o que você tem que ler a palavra de Deus ou assistir um culto pensando, o que Deus está falando para mim? Como que eu posso viver, ou como que eu tenho vivido, eu tenho levado a minha vida diante disso que eu estou ouvindo, diante disso que Deus está falando para nós, né? Então, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Você está disposta a seguir a Jesus diariamente? Porque é uma decisão diária que a gente tem que ter, né? A gente tem que saber que o nosso relacionamento com Deus não é uma obrigação, é uma consequência do amor que Deus demonstrou por nós primeiro. O relacionamento com Deus é uma consequência do amor que Deus demonstrou para nós primeiro, porque Ele nos amou primeiro, não é?
Ele se aproximou de nós. A gente estava aí no meio do nosso caos. Eu não sei em que situação você conheceu o Senhor ou se você não conheceu, mas Deus se aproxima de você com amor. E foi assim que Ele te conquistou primeiro. É como se, sabe quando você conhece uma pessoa, seu marido, ou uma pessoa que você já gostou? Como que foi? Você gostou dela, você se aproximou e a partir daí você desenvolveu um relacionamento. Não foi uma obrigação, foi? Com Deus é da mesma forma. Você encontrou Deus, você teve aquela experiência com Ele. E aí, através do amor que surgiu desse conhecer, desse relacionamento, então você desenvolve isso todos os dias. É assim que você tem que ver a sua vida com Deus. A sua vida de oração, a sua vida de leitura, sabe? Não como um peso, mas como eu preciso me relacionar com Deus, que me amou, Ele supre, Ele me protege, Ele me livra, Ele cuida dos meus familiares. Coisas que a gente não consegue fazer com as nossas próprias forças, não é? Eu oro pela minha filha, eu ensino tudo que eu posso para ela, mas na hora que ela vai para a escola, só Deus para guardar. Não é assim? Da mesma forma, a minha mãe, ontem, ela passou mal, né? Estava sozinha em casa. E aí, à noite, só que eu fui falar com ela. Mas eu moro no andar de cima da minha mãe, né? Então, eu fico ali em cima e toda hora eu paro a televisão para eu ouvir alguma coisa, entendeu? Para ver se ela tá bem. Ou eu falo, Sofia, vai lá, olha a vovó, vê se ela tá bem. Ou eu desço. Mas você não dorme em paz se você não souber que Deus está guardando. Entendeu? A gente vive com temor dessas coisas, não é? De tantos males que pode com os nossos queridos. Então, o seu relacionamento com Deus serve para, quando Deus fala assim, que Ele veio para te dar vida em abundância, que Ele te dá uma paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não te dá, é nesse sentido também. É para você saber que Ele está cuidando de você, que Ele não dorme, e que a partir do momento que você se relaciona com Ele, Ele transfere essa paz para o seu coração. Eu sou poderoso, eu estou cuidando, eu estou trabalhando, Ele está onde você não está, pelas pessoas que você intercede, Ele consegue ir lá, você não consegue. Ele cuida da vida, Ele sabe o momento da morte de todos, entendeu? Então, Ele sabe. Quando a gente fala do relacionamento com Deus, é de você confiar e entregar todas essas questões para Ele diariamente. O cuidado dEle para você. O cuidado dEle com a sua vida. Esse é o relacionamento que Deus quer com você primeiro, né? Então, a partir do momento que você consegue se relacionar com Deus, dessa maneira que a gente está falando, por amor, aí você consegue obedecer. Aí você consegue deixar de lado as coisas que te atrapalham, as distrações do seu dia a dia. Aí você consegue negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ao Senhor. Isso diariamente. É fácil? Não é fácil, exige disciplina. Fala por mim, né? Enquanto eu fui falando, Deus foi falando primeiro comigo, enquanto eu fui lendo, né? Então, o discípulo que Jesus está falando é aquele que nega a si mesmo, pega a sua cruz e segue a Jesus. Um exemplo disso, Lucas, capítulo 9, versículo de 57 a 62. Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Quão difícil é servir a Jesus? Esse é o título dessa passagem. No 57, fala assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu:
Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então ele está falando do quão difícil é seguir a Jesus, porque aparecem diversas coisas que vão fazer com que você deixe o seguir a Jesus para depois. Né? Tem outra passagem que fala assim, que ninguém que ama mais o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, é digno de me seguir. É digno de mim. Jesus é radical? Será? Ele foi radical quando ele morreu por nós, não foi? Ele foi. Ele se entregou por inteiro por você. E a única coisa que ele pede para nós é para você se entregar por inteiro para ele. Todos os dias. Todos os dias. E aí o que a gente ouviu no louvor é: que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não é? E ele vai falando de coisas que a gente faz, não é? Na música. Que seja, não quero dar-te só uma parte da semana. Quero que saiam de nível de bênçãos, sabe? Esse louvor é uma oração. Por isso que eu coloquei ele, para que a gente consiga pensar, ler aquilo que Deus coloca na palavra, porque ele fala para nós sermos imitadores dele. E ele se entregou por inteiro por você. Entendeu? Quando ele está falando para você ser discípulo dele, ele está falando: deixa tudo e me segue. Deixa tudo. Você tem uma louça para lavar, não que você não possa lavar, mas você já teve o seu momento com Deus? O seu momento com Deus é mais importante do que a louça, porque a louça se multiplica, né? Fala a verdade, a louça nunca acaba. Mas você precisa ter o seu momento com Deus. É muito mais importante você cuidar da sua alma, como a gente leu, que adianta você ganhar o mundo inteiro, fazer tudo, a sua casa está impecável e você não cuidou da sua alma, que é o mais importante. Né? Então Deus está falando aqui para nós o quão difícil é seguir a Jesus. É difícil, mas não é impossível, né? É uma questão de decisão, né? Não significa que é fácil. Ele já falou em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Não acha que Jesus falou: me segue, que vai ser fácil, porque não é. Não é. A gente vai ter as aflições do mesmo jeito, só que você vai aprender a lidar de uma maneira melhor com elas. Você vai saber reagir e lidar melhor com tudo aquilo que vai acontecer. Então, vamos lá. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, vamos abrir para eu ler direitinho, para não falar com as minhas palavras, porque as nossas palavras não mudam nada, né? O que faz a diferença na nossa vida é aquilo que Deus fala para nós. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Isso. Gálatas 2, 20. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, você não vive mais para você. A vida que você vive no seu corpo, agora você vive para Cristo. Tem um livro que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama-se Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Já ouviu falar? Eu li, e eu li ele, eu acho que em 2 dias. De tão bom. Ele também não é grosso, né? Quem pensa que ele é grosso. Mas assim, eu li, eu não conseguia parar, e eu fiquei animada e falei: nossa, que livro maravilhoso, né? E aí eu falei pro meu pai: pai, eu li Em Seus Passos o que Faria Jesus, e ele faz pensar o que Jesus faria se ele estivesse na sua vida. E meu pai falou assim para mim: mas Jesus já está na sua vida. O Espírito Santo já está em você. Entendeu? Então, ao invés de você pensar e se animar com a ideia do que Jesus faria se ele estivesse vivendo a sua vida, Jesus já está em você. E como você tem levado a sua vida? Como você tem levado a sua vida? Será que você tem priorizado as suas coisas, ou o que você quer fazer para Deus no tempo que você tem disponível, ou você tem dado liberdade para que Deus seja o Senhor do seu tempo? Será? E tem uma coisa que eu ouvi que é interessante, que fala que quando você quando você recebe Jesus para ser o Senhor da sua vida, né? Você imagina o quão forte essas palavras que você diz: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida.
Como isso está acontecendo na prática? O Senhor tem sido o Senhor e o Salvador da sua vida? Ele está sentado no trono da sua vida? Das suas prioridades? Do seu tempo? Porque a gente fala assim, porque a gente confunde, às vezes, aquilo que a gente faz na igreja, que às vezes é o ativismo, com a vida espiritual. Sua vida, sua experiência com Deus. O seu desempenho, o seu ministério, ela é consequência da sua vida com Deus. Ela não vem depois do seu ministério. Primeiro eu vou fazer sei lá o que na igreja. Para depois você pensar se você tem um tempo para buscar Deus. Não, primeiro você busca Deus, tem um relacionamento com Ele, depois Deus vai te usar. Entendeu? Mas não segundo a sua vontade, segundo a vontade dEle, no tempo dEle. Aí você fala assim, mas eu não tenho tempo para falar da palavra para os outros. Não tenho tempo. Mas será que é a vontade de Deus que você não tenha tempo para fazer isso? Será? Olha a minha gráfica. Será que é da vontade de Deus que a gente esteja tão ocupado com as nossas coisas que a gente não tenha tempo para aquilo que é importante para Ele? Será? São questões que não precisa responder. Você pensa, são coisas que eu fiquei pensando. Entendeu? Eu falei assim, eu tenho tempo para assistir uma série, eu tenho tempo para dormir, eu tenho tempo para comer, eu tenho tempo para ir visitar minha mãe, eu tenho tempo para levar o neném para tomar sol, porque eu estou na minha licença maternidade. Então eu saio às vezes para tomar um sol com o neném. Mas eu não tenho tempo para Deus? Foi Ele que te deu todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que você tem, seu emprego, sua casa, sua família, Deus te deu. E Ele te ensina a administrar de uma maneira que você tenha tempo para Ele. Principalmente para Ele. Para que você consiga cuidar bem daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Mas essa que é a questão que a gente está falando. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Será que a gente tem feito isso? Porque essa é uma condição do discípulo. Por isso que ele fala, o que é ser discípulo de Jesus? E se Deus chama você de discípulo, você está vivendo isso? Negando a si mesmo diariamente, separando esse tempo para você estar com Deus e fazer as coisas que Deus quer que você faça durante o seu dia. Eu não tenho tempo de falar de Deus para minha filha. É da vontade de Deus isso? Eu não tenho tempo de um momento, uma vez por semana que seja, orar com o meu parceiro, com o meu esposo. É da vontade de Deus isso? Entendeu? São coisas que a gente... aí você pensa assim, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aí está uma resposta para você. A vontade de Deus é que primeiro você tenha tempo para Ele. Depois disso Ele vai te falar o que você vai fazer. Mas se você não tiver tempo para ouvir o que Deus quer que você faça, você realmente não vai saber o que fazer. Nunca. Porque você não está ouvindo dele. Aí você vai fazer o que você quer. Aí você vai perguntar, onde está Deus? Deus está lá no cantinho que você deixou na sua vida. Ele está lá. Porque você convidou ele para entrar, não convidou? Mas será que você dá espaço para ele fazer o que ele quer? Com você? Entendeu? Então, morrer para si mesmo não é uma questão de você pensar e falar, caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu não estou crescendo? Por que Deus não está me usando? Por que eu estou na igreja e eu não vejo pessoas novas chegando? Porque a igreja somos nós, não somos? Não é o prédio. É você e sou eu. A igreja cresce porque você vai se multiplicar. Você vai passar para a pessoa o que você está ensinando. O que Deus está te ensinando. Mas se você não está aprendendo nada, você não vai ter nada para passar. E logo não vai chegar uma pessoa nova. E logo o reino de Deus não vai ser expandido como a gente ouve e como a gente sabe que é a vontade de Deus. Mas Deus não vai usar a pessoa que está do seu lado, Ele quer usar você. Às vezes a gente espera que o irmão de lá faça. Mas eu também nem estou procurando usar a palavra evangelismo, porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho o dom do evangelismo, mas você tem o dom de se relacionar com as pessoas, não é? Porque Deus não criou ninguém para ficar sozinho. Você tem o seu vizinho, você tem os seus familiares, você tem, não é? Através desse relacionamento é que você vai falar de Jesus. Então você não precisa pôr o peso de falar, eu não posso evangelizar porque eu não sei, não é meu dom, mas eu até falei com a sua mulher, é bom de papo, a gente sabe conversar. E tudo que é bom para você, a gente sabe compartilhar, não sabe? Jesus é a mesma coisa. Ele é bom para você?
Ele é bom para você? Será que ele é bom para o seu vizinho? Será que ele é bom para a sua prima? Ele é bom para a sua tia? Você acha que Jesus vai fazer diferença lá? É para você compartilhar. Você está esperando vir outra pessoa. Entendeu? E até eu vi uma historinha que falava assim, que o rapaz estava orando e ele falava: Jesus, envia uma pessoa lá na favela para falar, pregar sua palavra. E Deus falava para ele: vai você. Jesus, envia uma pessoa lá no hospital. Vai você. Vai você. Entendeu? Às vezes alguma coisa que Deus está te incomodando, está colocando no seu coração, é para você fazer. Como eu estou aqui hoje, porque Deus falou: vai você. Vai você. E eu falei para Deus: eu estou aqui. Envia-me a mim. Né? E Deus vai capacitando. Então vamos continuar. Né? Então, negar-se a si mesmo envolve quebrantamento de alma, que é você... É esse momento que a gente está fazendo agora. Eu acredito que Deus esteja quebrantando seu coração, porque você está sondando a sua vida, você está se examinando, se analisando, e Deus está te quebrantando. Está errado. Preciso melhorar. Preciso deixar Deus agir. Esse já é o quebrantamento de Deus. Deus já está quebrando um coração duro lá, para que Ele possa plantar algo no nosso coração. Amém? Que seja assim. Né? Ele coloca em nós o desejo de buscar a Ele. A nossa fé vem de Deus. Ele que produz em nós. Ele é o autor da nossa fé. O nosso querer e o nosso efetuar vem de Deus. Então, Ele coloca em cada uma de nós o desejo de buscar, de viver isso. Então, irmã, não se preocupe achando que, nossa, é difícil, é impossível, eu não vou conseguir. Deus está aqui para ajudar você, para me ajudar. Ele envia o Espírito Santo para isso. Para que você não ache que você tem que fazer as coisas sozinho. Ele não está falando aqui, ó, você vai me seguir, vai na sua força. Não, é na força de Jesus que nós vamos. Entendeu? É no dia a dia, Deus está com você no dia a dia. Para que você consiga caminhar diariamente. Ele vai te dar a força que você precisa para caminhar. Então, e Deus pede de nós, o negar-se a si mesmo exige rendição completa. Rendição completa. É uma palavra pesada, né? Se render completamente a Deus. Se render. Aí quando eu escuto esse louvor, eu já quero terminar o louvor chorando. Porque puxa vida, eu preciso fazer tudo que Ele falou. Tudo. Tudo. Para que Deus seja o nosso universo. Então, mas a fé, irmãs, ela não é algo emocional só, né? Ela não pode ficar só no eu ouvir o louvor, eu vou chorar, e eu vou chegar em casa e... Não, porque... Vira a roupa, não sei o que... E aí o tempo com Deus eu não separei de novo. Entendeu? A fé é racional. Ela não é emocional. Ela é uma decisão. Ela está mais envolvida com o seu entendimento. Eu entendi o que Deus falou, agora eu consigo fazer. Por isso que fala que ser discípulo de Jesus é como se fosse um estudante. Você está estudando, analisando aquilo que você está ouvindo na palavra, e então você consegue colocar em prática na sua vida, não é? Então, a nossa fé é assim. Não espere que você vá sair daqui chorando hoje. Você vai sair talvez. Talvez porque se Deus tocar no seu coração, você vai. Mas você, de preferência, você sair daqui com uma decisão. Uma decisão. Eu ouvi o que Deus falou, eu pensei no que Deus falou, e agora eu vou decidir o que eu vou fazer com a minha vida. A partir de agora. Esquece o que já foi, eu não consegui até ontem. Até ontem eu estava fraca, eu estava vacilante, eu não fiz nada disso. Apesar de estar tanto tempo na igreja, Senhor, eu não vivi como discípula. Hoje você está ouvindo, hoje você está aprendendo, e é a partir de hoje que Deus quer saber o que você vai fazer. Tá bom? Então não coloca empecilho naquilo que Deus está falando para você. O que a Bíblia fala diversas vezes, né? Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então deixa Deus ir falando e te ensinando, porque Ele vai te capacitar. Tá? Não ache que você está sozinha e que é impossível, não é. Tudo isso acontece através do amor. Do seu relacionamento de amor com Ele. Você vai se render porque você ama Deus profundamente. Você vai se render porque você experimentou o cuidado de Deus.
você experimentou a paz de Deus que o mundo não te dá. É você conseguir descansar a sua cabeça no seu travesseiro, sabendo que o Senhor está cuidando dos seus. Só isso aí já é motivo para você se render. Porque não adianta a gente conseguir segurar determinadas coisas na nossa mão que a gente não consegue. A gente tem que entregar para Deus. E o que a gente está falando é nega a si mesmo. Nega a si mesmo até no sentido de talvez você também, fala por mim, se entregar na tristeza. Se entregar ao desespero. Fala por mim também. Isso também exige uma decisão nossa. É normal você ficar triste? É normal você ficar desesperada às vezes? É normal você ficar brava, decepcionada? É normal tudo isso. Deus te criou com sentimentos, com emoções. Ele fala lá em Gênesis que Ele te criou a imagem e semelhança dele. É normal, não é? Mas Ele te ensina a lidar com isso. Entendeu? Então, quando Ele fala, negue-se a si mesmo, e quando Ele fala de rendição completa, é você saber que você pode colocar todas essas emoções, esses sentimentos aos pés do Senhor, e Ele vai te ensinar como lidar com isso. Amém? Quem acha sua vida, a perderá, e quem perde sua vida por minha causa, a encontrará. Então você vai encontrar uma nova vida em Cristo. Essa é a promessa. É a promessa de quando você entregou a sua vida a Ele te prometeu uma vida nova, né? Então não vamos continuar fazendo as coisas velhas. É o que a gente escuta todo começo de ano, né? Como você espera coisas novas se você continua fazendo resultados novos, se você continua fazendo as mesmas coisas? Com Deus a mesma coisa. Como que eu espero que eu escutando a palavra só aos domingos, Deus vai falar comigo durante a semana? Como eu vou crescer no meu relacionamento com Deus se eu não busco a Deus? Não acontece, não dá. Não dá. É que nem você não vai... O bebê ele não vai crescer forte se ele não se alimentar. Não é? Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar magrinho, ele vai ficar fraco. É a mesma coisa com a gente. Se você não entregar, não deixar que Deus reine realmente na sua vida, não vai acontecer determinadas coisas. Que a gente tanto pede em oração às vezes, não é? A gente pede várias coisas em oração, mas a gente não age para que essas coisas aconteçam. Para que Deus possa fazer com que isso seja uma realidade para nós. Eu quero ser cheia, Senhor, do Teu Espírito Santo. Você pede no domingo, eu peço no domingo, mas, poxa filha, você não me buscou durante a semana, eu vou encher como? Entendeu? É o lugar que a gente tem que dar para Ele. Isso está tudo dentro de você seguir a Jesus, de você ser discípulo, porque Jesus fez tudo isso. Ele não precisava, mas Ele fez. Ele já era Deus, não é? Mas Ele teve a vida dele de oração com Deus, Ele buscou, Ele falou, Ele... Entendeu? Então ele fez tudo isso para que Ele fosse o exemplo perfeito para nós. Para que a gente tivesse um exemplo perfeito para seguir. Então, se ser discípulo de Cristo na prática não for o seu objetivo, a sua prioridade, você não vai ser uma discípula de verdade. Você vai viver uma fé superficial. Vai ser uma fé superficial, não vai ter profundidade, é uma fé rasa. Você não vai crescer. E a vida com Deus? Não acha assim, irmãs, que às vezes a gente pensa que a gente já sabe muito de Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe tudo, todas as coisas, os mistérios. Ele tem tanta coisa para ensinar, para revelar. A gente acha que a gente vai precisar da eternidade com Ele para conhecê-lo completamente. Entendeu? Então, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem que buscar conhecê-lo, buscar e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, se esse não for o objetivo da sua vida, o objetivo do seu dia, conhecer um pouquinho mais de Deus durante o seu dia, isso não vai acontecer sozinho. Se isso não for uma prioridade para você, isso não vai se realizar. Não vai se realizar. Então, ser discípulo de Cristo envolve sacrifícios, envolve compromisso com a palavra, com Jesus, envolve morrer para viver. Você vai morrer para você conseguir viver para Cristo, para que Cristo viva através de você. Então a gente precisa sair da superficialidade de uma fé rasa
para que Deus possa começar a fazer você crescer, possa começar a te encher, para que depois Ele possa te usar para multiplicar discípulos, para trazer novas pessoas. Então a superficialidade impede que você cresça e amadureça espiritualmente. Então, de novo, a gente ouve a palavra e a gente vai analisando o nosso contexto, não é? Da nossa realidade. Então você pensa aqui na igreja, né? Por que a gente vê pessoas que não amadurecem espiritualmente? Porque às vezes a gente está vivendo uma fé rasa. Isso a começar em nós, às vezes. Você está muito tempo aqui, mas você não está fazendo mais nada para se aprofundar e para crescer. Então você está estagnado espiritualmente. Você não está permitindo que Deus te ensine coisas novas. E você não está vivendo coisas novas com Deus. Porque a gente não vive de passado, não é? Você teve uma experiência com Deus lá atrás, Deus te livrou de várias coisas lá atrás, mas Deus tem muito mais para fazer para frente. Então você tem que buscar, almejar ter experiências novas com Deus. Entendeu? Então você só vai conseguir ter essas experiências se você passar desse nível superficial de fé, dessa fé rasa. Isso só vai acontecer se Deus for prioridade no seu dia a dia, se Deus for Senhor do seu tempo. Se Deus for Senhor do meu tempo. Eu só vou conseguir me aprofundar no meu relacionamento com Deus, viver aquela vida de intimidade que a gente canta, né? Eu quero a intimidade, só quero ver você, lindo tu és, de tantos louvores que a gente escuta, né? A gente só vai conseguir conhecer Deus de verdade se a gente conseguir passar desse nível superficial de fé. Se a gente conseguir deixar que o Senhor seja Senhor do nosso tempo. Resumindo, então, o que o discípulo faz? Ele ama Jesus. Está em João, capítulo 14, versículo 21. João, as coisas caindo. João, eu preciso lembrar de tirar os papéis soltos da Bíblia, né? Quando a gente vai. A gente coloca tanta coisa para marcar. João, capítulo 14, versículo 21. 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o discípulo de Jesus ama ao Senhor através do seu relacionamento pessoal com Ele. Através do seu relacionamento. O que acontece? Através do seu relacionamento, você consegue obedecer os mandamentos do Senhor, não por obrigação, mas por amor. Você se submete aos seus pais porque você ama eles, não é? Se você não ama, porque assim, os filhos não falam assim, todo pai é chato. Minha mãe é chata. Mas porque você ama ela, você faz, não é? Com Deus é da mesma forma. Porque você ama Deus, você vai conseguir obedecer aquilo que Ele te fala. Então, o discípulo, ele ama Deus primeiro. Depois, o discípulo, ele aprende de Jesus. João, aí em João mesmo, capítulo 14, no versículo... Não, pera. João 14, versículo 26. Só um pouquinho mais para baixo. João 14, versículo 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o discípulo de Jesus aprende com ele. E como é que você aprende? O Espírito Santo vai te ajudar, te ensinar, te revelar e vai fazer com que você se lembre daquilo que você está ouvindo hoje, por exemplo. Né? Então, o discípulo de Jesus imita Jesus. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo de 1 e 2. Versículo 1 e 2. Efésios 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o discípulo de Cristo, ele imita, ele se torna cada vez mais parecido com Jesus. O seu filho, ele não tem os trejeitos, o jeito de falar igual do pai? O meu é a cara do pai, meu filho.
E eu acho que ele vai gostar de Batman, todas essas coisas, igual o pai. Né? Então, quando você anda nesse relacionamento de amor com Deus, você vai automaticamente se tornar mais parecida com Ele. E isso é uma das características de você ser uma discípula de Cristo. Outra coisa, um discípulo obedece a Jesus. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 17. Não, 27. Lucas 14, versículo 27. O discípulo, então, ele obedece a Jesus. Lucas 14, versículo 27 diz assim: E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deus está sendo bem 880, né? Não tem meio termo. Não tem meio termo. E aquele que não carrega a sua cruz, e a cruz é sinal de morte. É você morrer para você, para suas vontades e priorizar as vontades de Deus na sua vida. Se você não faz isso, você não pode ser discípulo de Cristo. Ele está falando assim de que isso não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção para você ser discípula de Cristo. Eu não sei se eu vou fazer isso. Eu não sei se eu vou deixar Deus ser o Senhor do meu tempo, da minha... Não sei. Então você está optando por não ser discípula de Cristo. Porque você não está imitando. Você não está obedecendo. Olha que sério, você não está obedecendo a Jesus. Um discípulo de Cristo, ele fala sobre Jesus. Mateus 28, versículo de 19 a 20. Mateus 28. Versículos de 19 a 20, que é a grande comissão. Fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o discípulo de Cristo, ele fala de Cristo. Você tem falado de Cristo? É uma ordenança de Deus. E essa é o tema, é o texto que a gente vai usar para a nossa segunda parte. Essa é a primeira. A primeira parte que a gente está falando de nós. A gente está se examinando como discípula de Cristo. Será que a minha vida é assim? Essa é a pergunta para você sair daqui dessa noite. A minha vida é assim? Como eu estou levando a minha vida? Será que eu sou verdadeiramente discípula de Cristo? Eu tenho agido como discípula de Cristo? Ou eu sou apenas ouvinte? Porque Jesus, ele era acompanhado por multidões e pelos discípulos. Os discípulos eram os que estavam mais próximos, a multidão estava só ouvindo. Você está vindo aqui, você está só ouvindo e falando que você crê em Cristo? Ou você está vindo aqui, você está vendo essas coisas na sua vida, e aí agora você é identificada como uma discípula. Você está imitando a Cristo no modo de viver. Então, e um discípulo de Cristo, ele convive com outros discípulos. Hebreus 10, esse é o resumo da nossa primeira parte. Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10, versículo 25. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, assim ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o discípulo de Cristo, ele está sempre junto com os outros discípulos, junto com Cristo. Por quê? Porque ele está procurando aprender. Por que é importante você estar em comunhão com outros irmãos, outros discípulos, como a gente está colocando aqui? Você não é autodidata em relação a Cristo. Você tem o Espírito Santo? Você tem. Mas Deus, ele usa a figura de um corpo na Bíblia por um motivo.
Porque a mão faz uma coisa, o dedo faz outra, o pé faz outra, e o corpo todo, quando ele está bem ajustado, ele faz o quê? Ele cresce e se desenvolve. Então você sozinho, você pode ser o dedo, você pode ser a mão. Sozinho você não consegue fazer todo o movimento que o corpo faz. E você, se você é dedo, você não é boca, logo você não se alimenta. Você está entendendo que assim, você precisa estar em contato com outros irmãos. É o exemplo que a gente escuta bastante também. Você tem uma fogueira, você tira uma brasa, coloca lá, a brasa fica acesa, a brasa apaga, porque ela não está em contato com o calor da fogueira. Você tira uma folha da planta, a planta fica viva, a folha fica viva, fora da planta ela não fica viva. Se você tira um tijolo da parede, que ele fala que o corpo de Cristo é um edifício. Um tijolo sozinho é um edifício? Ele é um tijolo. Ele não serve para nada praticamente. Ele não serve para você morar embaixo de um tijolo. Você não faz nada com tijolo praticamente. Então, é importante você estar em comunhão com outros irmãos, com a igreja, para que você consiga se desenvolver, para que você consiga crescer. O que Deus falou comigo, de repente não falou com ela. O que falou com ela vai falar comigo. E Deus precisa ter essa liberdade para usar os irmãos para que você cresça. Deus tem meios de te alimentar, de falar com você. E a igreja é uma dessas formas. Você estar em contato com os irmãos é um desses meios. Se você ficar na sua casa sozinho, você vai desanimar. Você vai enfraquecer, você vai esfriar na sua fé, porque você vai ser tomada pelas coisas do seu dia a dia e aquilo vai abafar a sua fé. E é fato, acontece. Não é porque, não, porque eu não vou deixar isso. Não, meu irmão, acontece. Você é humano, que nem eu. Nós somos humanos. Infelizmente, a nossa inclinação é sempre para aquilo que é errado e é para longe de Deus, a nossa inclinação, a nossa carne. O nosso espírito anseia por Deus, né? Anseia por ter um Deus para adorar, mas a nossa carne não. Então, se você ficar sozinho, você vai desanimar. Então, resumidamente, o que um discípulo faz? Um discípulo, ele ama Jesus, ele aprende de Jesus, ele imita Jesus, ele obedece, ele fala de Jesus e ele convive com outros discípulos. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Né? Então, quando a gente fala de novo da questão do novo nascimento, a conversão, significa que você permitiu, você convidou para que o Senhor reinasse sobre a sua vida, sobre o seu tempo, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida. Não é uma ou outra. Não existe a vida secular e a vida... Você não é separado em diversas áreas. Eu sou uma pessoa na igreja, uma pessoa na minha casa, uma pessoa no meu trabalho. Não existe isso. Você é um ser integral de corpo, alma e espírito. Deus te fez assim. Não foi? Então, será que você tem deixado que Deus reine na sua vida em todas as áreas? Espiritual, emocional, intelectual, material, familiar, emocional. Deus tem governado as áreas da nossa vida? Deus tem tido o espaço que Ele precisa para agir? Porque senão, se a gente não dá essa liberdade, Deus não vai fazer nada que você não queira. Se você não dá espaço para que Deus faça isso, se você não separa esse momento para que Deus comece a mudar você naquilo que você acha naquilo que são limitações e fraquezas, até hábitos, tudo isso a gente coloca diante de Deus. Se você não pede para que Deus faça essas coisas em você, Deus não vai fazer, porque Ele te respeita, né? E é um relacionamento de respeito que nós temos com Deus. Ele faz aquilo que você deixa que Ele faça. Se Ele não está fazendo mais, será que a gente está deixando? Ou não está deixando que Ele faça mais através de nós? Então o Senhor precisa estar no trono da nossa vida. Então, a nossa vida, como eu coloquei aqui na oração, a nossa vida é um culto racional para Deus. Ela não é um culto eventual. Eu vou dedicar minha vida a Deus no domingo. Durante a semana eu esqueço. Mas no domingo eu ajoelho, eu oro. A sua vida ela tem que ser um culto constante a Deus, diário, racional. Entendeu? Então, algumas questões para a gente pensar. Será que os objetivos de Deus ele tem prevalecido na sua vida? Os objetivos de Deus prevalecem na sua vida ou prevalecem nos seus? Jesus, Ele nos chamou para ir e fazer
fazer discípulos. Essa é uma questão de ser discípulo, né? É você ensinar outros, é falar de Deus, ensinar outros a ser como Jesus é. Essa, então, é a segunda parte que a gente vai pensar. Nós só vamos conseguir fazer discípulos, falar da palavra de Deus para outras pessoas, ensinando, porque ele fala, ide fazer discípulos, você vai ensinar, batizar, não é? Para que elas consigam obedecer a Deus. Então, não é só você ir lá e falar assim, você aceita Jesus? Ela fala, eu aceito Jesus como Senhor. Tchau. Deus abençoe. Não. Tem um processo que acontece depois agora, você tem que cuidar, né? O cuidar não é também uma coisa complexa. É você se relacionar com essa pessoa e você separa um momento desse relacionamento que você vai ter para ler um versículo, ou para falar de um versículo, porque às vezes você tem ele de cabeça, né? E você vai falar, e você vai mostrar como esse versículo pode acontecer na prática. Mas você só vai conseguir fazer discípulos se essa for uma prioridade na sua vida. Você só vai conseguir fazer discípulos quando as prioridades de Deus forem as suas prioridades. Se não forem, você vai deixar toda hora as coisas de Deus de lado. Toda hora você vai saber que Deus é prioridade na sua vida se toda hora você deixa Deus de lado. O estudo, a oração, o falar de Jesus, toda hora você coloca isso como se isso não fosse importante. Você já está dizendo o que é importante na sua vida. E não é Deus. E não é Deus. Né? Oi? Então você não vai conseguir fazer discípulos se o Senhor não estiver reinando sobre a sua vida. Nós precisamos gerar discípulos que façam discípulos que façam discípulos. O que é gerar discípulos que façam discípulos que façam discípulos? Eu vou falar para a Ariane, vou falar de Jesus para a Ariane vai ficar tão apaixonada por aquilo que ela vai aprender, que ela vai falar para a mãe dela vai ficar tão, nossa, é Jesus, eu vou falar para minha amiga. Então é você falar de Deus para as pessoas de forma que elas sintam um desejo e elas entendam que as pessoas precisam saber de Jesus. Mas primeiro isso precisa acontecer em você. Se você não tiver a noção de que as pessoas precisam conhecer o Deus que você serve, o Deus que você conhece, você não vai falar. E você não vai falar de uma forma tão apaixonada como uma pessoa que vive uma vida com Deus, que essa pessoa também não vai falar. Ela vai falar, eu ouvi, legal, mas eu não vejo Deus na vida dessa pessoa. Sabe? O que a gente escuta bastante para ser crente que nem você, eu não quero. Logo, essa pessoa ela pode até te ouvir, mas ela não vai querer reproduzir isso para outras pessoas, porque ela acha que aquilo não é bom. Entendeu? Então você, sendo um discípulo de Jesus, vivendo todas essas questões, vivendo esse relacionamento com Deus, você vai falar de Jesus de uma maneira apaixonada, de uma maneira como se Deus é realmente tudo nas nossas vidas, é o meu universo, como a gente ouviu na música. Eu vou falar para essa pessoa que Deus é o nosso universo, que Ele é tudo que nós pedimos e precisamos. Essa pessoa vai entender que Deus é o universo dela e vai falar para outra pessoa, entendeu? Assim que você vai fazer discípulos que gerem discípulos. Quando eu falo essa palavra discípula, eu lembro da filha da irmã Regina, que é a Daça. Ela me discipulou. Ela me ensinou tudo no começo. Logo, eu aprendi tudo que ela me ensinou com paixão e fiz outras. Inclusive meu esposo. A gente se conheceu na faculdade e logo no primeiro semestre a gente começou a namorar. Mas durante o discipulado, durante o namoro, a gente falava muito da palavra. E aí ele foi entendendo, porque ele conhecia, mas não se aprofundou. Ele ouviu falar, mas ele não vivia. Então, conforme a gente foi se relacionando, ele foi se aprofundando. E aí, depois disso, agora toda hora ele está aqui no celular falando com outros amigos dele, de Jesus. Ele está fazendo discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Essa tem que ser a nossa vida. Não é uma coisa complexa. Quando a gente fala de ministério, o seu ministério não precisa ser uma coisa prática aqui na igreja. O seu ministério é falar de Jesus. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na onde você estiver, no seu bairro, nas pessoas com quem você convive e para quem Deus mostrar para você. Então essa não é uma coisa muito além. Eu não tenho que viajar lá para outro lugar. Se Deus mandar, você vai. Mas se não, o seu ministério começa dentro da sua casa. E aí Deus pergunta, você está fazendo?
Você está esperando alguém de fora vir fazer e converter seu esposo. E Deus pode também, mas Ele começa por nós. Ele quer usar você primeiro, né? Então, esse ir de Jesus, que Ele fala aí, de fazer discípulos, é uma ação. É uma ação. Você não tem que também esperar a pessoa vir até você. A igreja, que nem a gente fala, né? A igreja não tem que abrir a porta e ficar esperando a pessoa entrar. É você que vai lá falar para o seu vizinho, falar, não, vem. Aí você vai lá falar para sua prima, não, vem. E aí as pessoas vão vir, mas não porque ela vai achar. Pode acontecer? Pode. Mas o que Jesus deixou para nós é você ir e fazer discípulos. É aonde você está, é no lugar onde você convive. Enfim, para não ficar muito repetitiva, né? Então você só vai conseguir fazer discípulos quando as prioridades de Deus forem prioridades para você. A outra coisa que a gente falou, quem reina sobre então sobre o seu tempo. E deixa eu ver, tem algumas questões que eu coloquei aqui para a gente pensar. Quando a gente fala de fazer discípulos, de falar da palavra para outro, é um investimento intencional na vida da outra pessoa. O que é investir intencionalmente? Por exemplo, eu tenho a minha prima, que ela já veio algumas vezes aqui na igreja e tal, só que eu me relaciono, eu conheço a Deus há mais ou menos 10 anos que eu estou conhecendo a palavra. Eu conheço ela toda a minha vida. Dá para contar nos dedos de uma mão as vezes que eu falei da palavra para ela. O que Deus fala quando Ele fala de você investir na vida de alguém intencionalmente? Você vai ter o seu relacionamento com Deus, você vai buscar Deus, você vai pedir a Deus um momento para que você consiga compartilhar a palavra dessa pessoa. Também não é enfiar a palavra na cabeça de ninguém, que Deus não fez assim com a gente. Mas é você saber que eu tenho a minha obrigação de falar a palavra para ela. Se ela aceitar ou não, entendeu? Mas claro, falar em amor, sempre com sabedoria, como a gente fala, para que Deus prepare esse momento. E aí, no último encontro, o tema do último encontro foi a mulher que entende e atende o chamado de Deus, né? Eu trouxe uma palavra sobre isso. E eu saí daqui e falei assim, e agora? O que eu faço com isso que Deus falou comigo? Eu preciso colocar isso na prática. Aí eu comecei a orar e falei para Deus, Senhor, como é que eu posso viver isso? E aí teve uma frase que a gente mencionou, comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Começa onde você está. E eu falei assim, bom, eu estou na minha casa, não estou trabalhando agora, porque eu estou de licença, começa onde você está. Eu falei assim, então eu vou começar a orar com a minha família. Aí eu comecei a separar um dia da semana, a gente fez isso diariamente no começo, agora a gente está fazendo um tempo mais espaçado. Mas a gente começou a orar todos os dias. Sentava eu, minha esposa, minha filha e o neném, se mexendo lá, né, ouvindo. E a gente começou a ler a palavra e orar. Eu falei, tá, eu comecei onde eu estou. Falei, e agora? E na minha família, como é que eu posso fazer? Aí eu peguei e perguntei pro pessoal. Falei assim, eu queria fazer uma semana de oração. Um dia na casa de cada familiar. Aí falei pro meu pai, legal, tem meu irmão, tem não sei quem. E aí o que a gente fez? Aí eu falei pra minha... Aí, eu orei e falei, Senhor, como eu posso colocar isso em prática? Orei. Na mesma semana, até na semana eu estava orando com a Su, né? Foi a nossa semana de oração. E eu falei pra Su, eu estou orando por isso, isso, isso. Aí eu pensei isso, né? Conversando com Deus de fazer essa semana de oração. E aí no mesmo dia, essa minha prima foi na minha casa. Aí ela foi lá, eu falei assim, agora, né? Nunca abordei ela assim, vamos estudar a palavra. Mas eu orei isso, ela está aqui, tem a oportunidade, não vou falar, né? E ela lá falando, não, mas é porque está difícil, não sei o que. E eu ouvindo, eu falei assim, ela está precisando da palavra, eu vou falar. Aí eu peguei e falei para ela, eu falei, Thaís, eu queria fazer uma semana de oração, para uma horinha só, durante a semana, para a gente ler a palavra e orar, você aceita? Ela falou, eu aceito. Eu falei, olha só que coisa, né? Eu poderia não ter perguntado, porque eu ia esperar, sei lá, dia que eu ia poder falar com ela da palavra, mas às vezes não custa nada a gente perguntar. Às vezes as pessoas estão abertas a isso. A gente não pergunta. Aí eu fiz a mesma coisa com a minha cunhada. Eu disse, então, Lili, a gente quer fazer uma semana de oração. O que você acha de a gente fazer uma oração lá? Eu quero. E aí, esse dia que eu fui na casa da minha prima, foi eu, meu pai, meu esposo, minha filha, minha mãe. Ela chamou umas 8 pessoas. De
tinha umas 14 pessoas na casa dela. Sabe? 14 pessoas, o irmão dela aceitou Jesus naquele dia. Entendeu? Então, Deus quer fazer as coisas, só que Ele precisa que a gente esteja atenta àquilo que Ele quer fazer através de você. E foi um convite simples. 1 hora, Thaís, eu queria ir na sua casa 1 hora para ler uma palavra e orar. Só isso. Foi isso. Sabe, você vai separar 1 horinha do seu dia para orar com alguém? Às vezes é pelo WhatsApp, como a gente está fazendo. Né? Às vezes é você ir ligar para uma pessoa e falar. São coisas simples que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E às vezes a gente espera um momento muito elaborado para acontecer e não precisa. Às vezes pode ser de uma coisa espontânea. Eu estou lá na casa dela agora, ela está compartilhando um problema. Eu falo, posso ler uma palavra para você? Então eu posso orar, que a gente já coloca isso que você compartilhou comigo em oração. A gente já coloca para Deus, pode ser? Mas você acha que a pessoa vai falar que não? E ali a palavra vai sendo semeada. Então o ir de fazer discípulos não é uma coisa complexa. É relacionamento. O relacionamento, mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver um relacionamento com Deus. Senão isso não vai fluir. Não vai fluir. Isso não vai ser uma coisa importante para você. Não vai ser prioridade. Né? Estou acabando. Estou terminando. Né? Então, será que você tem feito esse tipo de discipulado com alguém? De transmitir os princípios da palavra de Deus para alguém? Você tem feito? Você se recorda a última vez que você fez isso? De falar, de conseguir separar um tempo e acompanhar essa pessoa que acabou talvez de se converter, ou que ela já está na igreja há um tempo, mas ela está fraca. E aí ela precisa de um apoio, de uma companheira. Você está conseguindo fazer isso, esse tipo de relacionamento discipulador com alguém? De passar os princípios para que essa pessoa se torne cada vez mais parecida com Cristo? Você está fazendo isso com alguém? Então a gente precisa ter em mente que a gente precisa fazer discípulos intencionalmente. Gerar discípulos intencionalmente. Entrou uma pessoa nova aqui na igreja, você vai ficar só com o seu grupinho ou você vai integrar essa pessoa? Entendeu? É intencionalmente, eu vou me relacionar porque eu sei que Deus é bom para mim e ela está precisando de Deus também. Ninguém entra na igreja porque não precisa de Deus. De alguma forma a gente precisa de Deus. Né? Deixa eu ver aqui minha última folha. 3. São 3 folhas, tá? Não. Mas você vê que falando vai rapidinho, né? Então, você só vai conseguir influenciar uma pessoa espiritualmente se primeiro você for um referencial espiritual. Né? Porque não você vai ensinar uma pessoa a se relacionar com Deus. Você não consegue ensinar se você não viver isso. Né? Se você não tiver um relacionamento com Deus, isso não vai fluir. Você não consegue representar Jesus se você não estiver com Ele. Você não consegue falar de Jesus se você não tiver tido uma vida com Ele. Agora a nossa pergunta: que tipo de vida você tem levado? Diante de tudo que a gente ouviu. Aonde você está em tudo isso que a gente falou? O que você precisa melhorar em tudo isso que a gente falou? O que você precisa fazer para que você seja verdadeiramente uma discípula de Cristo? Sem ter aquela fé superficial que a gente fala. Sem ter aquela fé rasa. Eu conheço algumas coisas de Deus. Eu ouvi um exemplo muito interessante quando eu estava lendo sobre negue-se a si mesmo, né? É como se Jesus chegasse para uma pessoa e falasse assim: ou então, o meu nome é Jesus, tal, e eu queria que você andasse comigo, mas você não precisa se parecer comigo, nem precisa fazer o que eu falo, só você falar que você me conhece. Será que isso é para isso que Deus te chamou? Para você falar que você conhece Jesus, mas você nem faz o que Ele fala. Não obedece. É muito sério. Será que a gente tem obedecido aquilo que Deus fala para nós? Inclusive nesses princípios que a gente falou. De se relacionar, de orar, de falar, de imitar, de seguir, de andar por onde ele andaria, de falar com as pessoas que Ele falaria, de fazer as coisas que Ele faria. Você está deixando Deus fazer isso através de você? Outra pergunta. De uma forma prática. Se o Evangelho de Deus, se o reino de Deus dependesse de você para ser expandido, para crescer, ele ia crescer ou não? Você está ganhando pessoas para Cristo? Se o Evangelho de Deus dependesse de você para ser
conhecido? Porque quando a gente lê a Bíblia, Deus começou com quantos? 12. Quantas pessoas hoje ouvem falar de Deus? Muitas. Durante muitos anos. Né? Então Deus começou com poucos e Deus quer fazer isso através de você. Será que se o Evangelho de Cristo, se o Reino de Deus aqui na Freguesia do Ó dependesse de você para crescer, se dependesse de você em Perus para crescer, ele ia crescer? Você está fazendo esse ID de Jesus? Você está vivendo isso? Será que a gente está vivendo isso? Será que ele vai crescer se depender de mim ou eu estou muito ocupada? Eu não tenho tempo. Eu não falo de Jesus para ninguém. Entendeu? Então são essas as questões que a gente pensa. Agora então de forma prática, como a gente pode viver, fazer discípulos, ser discípulos, são as questões que eu já coloquei para vocês. Você falar, através do seu relacionamento, você propor para alguém fazer uma semana de oração, ou fazer uma vez por semana uma oração na casa de alguém, ou na sua própria casa. São formas de você falar da palavra e de fazer discípulos. Né? Então, essa é a pergunta que eu queria deixar para as irmãs. Como você tem levado a sua vida? Será que você é realmente discípula de Cristo? Tem vivido como discípula de Cristo? Será que nós temos feito discípulos que fazem discípulos e que fazem discípulos? Essas são questões para a gente pensar. Tá? Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. E lembrando que eu vou sair daqui também pensando nas pessoas que eu vou contatar, que eu vou estar em contato sempre para falar. Essa minha prima, depois dessa semana de oração, eu passei uma semana sem falar com ela, a filha dela ficou internada, eu nem sabia. Então, é acompanhar, não é fazer uma vez só e largar e pronto, eu já falei a palavra, eu já fiz minha parte. Não, continua sondando, vendo o que a pessoa precisa, ensinando aquilo que ela precisa, saber para que ela possa ser uma cristã madura espiritualmente, para que ela possa ter forças para buscar sozinha Deus e depois ensinar outros. Entendeu? São essas coisas que Deus pede de nós. E isso tudo, irmãs, por isso que eu comecei falando, para a gente pensar individualmente, se sondar, ver como que a gente está, para que depois a gente consiga pensar em falar para os outros. E agora a gente consegue pensar na igreja. Como está a igreja? Ou diversas igrejas que a gente vê por aí, né? Será que as igrejas estão cheias de discípulos? Será que as igrejas estão cheias de pessoas que imitam a Cristo? Ou será que as igrejas estão cheias de pessoas que vivem uma fé rasa? E quando a gente fala as pessoas, vamos nos incluir nisso. A partir de mim, sempre a partir de mim para os outros, sempre olhando de mim para os outros. Será que a nossa fé está rasa? Será que você não pode ajudar o outro a aprofundar a fé dele? A melhorar no relacionamento com Deus? Será que você não consegue fazer isso? O que a gente pode sair daqui sabendo, irmãos, pensando? Pô, teve irmãs que não vieram hoje. Eu posso ligar para ela. Saber se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa, se ela quer que eu ore com ela. Sabe? Aí, isso eu fiz cuidando das irmãs que a gente conhece, né? Do nosso convívio. Agora, o que eu posso fazer para as pessoas que estão ao meu redor e que não conhecem a Cristo? Primeiro, eu vou orar por elas, na minha casa, né? Vou orar para que Deus guarde a minha vida, guarde a vida dela, prepare esse momento. E depois eu vou perguntar, você precisa de alguma coisa? Eu posso orar com você? Assim que começa. Esse é o corpo em movimento, que a gente até viu ali, ó. Igreja, o corpo em movimento, o tema do ano. Como é que o corpo se movimenta? Ele tem que sair das quatro paredes. A igreja somos nós, não é? Nós temos feito o nosso papel de igreja, né? Então essa é a palavra que eu queria deixar para as irmãs, para que a gente pense, para que daqui em diante a gente comece a viver essas coisas a partir de mim. Eu sempre repito que eu também consiga ter essa como que a gente fala? Disciplina, para que a gente consiga no começo do nosso dia perguntar, olhar para Deus e falar: Senhor, que o Senhor seja o meu universo hoje. Eu não quero só te dar um pedaço do meu tempo, um dia da semana. Eu quero que o Senhor seja o meu tudo. Começar o nosso dia assim. Você vai ver, irmã, você vai fazer isso no começo do seu dia.
todas as pessoas que você encontrar, você vai observá-las de maneira diferente. O que Deus pode usar a minha vida para fazer na vida dessa pessoa? Como eu posso mostrar Deus para essa pessoa hoje? Entendeu? Para que os nossos dias sejam para que intencionalmente você busque a Deus. Intencionalmente você sirva a Deus. Para que intencionalmente Deus possa te usar. Amém? Que Deus possa fazer isso nas nossas vidas, para que a gente saia daqui com uma atitude diferente, pensando, irmãs, depois se vocês quiserem as referências, o resumo do que eu falei, tá tudo anotadinho, eu sempre guardo, se vocês quiserem para pensar depois, porque eu fico relendo as coisas que eu escrevi, para que eu possa ver o que eu deixei passar, tá? Então, estou disponível para se vocês quiserem, depois desse estudo. E vou compartilhando pregações que eu ouvi a respeito disso, discipulado, da sua vida com Deus. E que Deus possa fazer de nós discípulas verdadeiras, com uma fé profunda. Amém? Discípulas que geram discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos. Amém? Eu vou pedir para a Gi fazer essa oração, para a gente terminar. Depois dessa oração, essa palavra ela foi transmitida pelo Face, no Face da igreja. Depois também, se você quiser rever, compartilhar, tá? Então, vai estar disponível já na internet depois. E tem sido bênção compartilhar o culto, viu? Várias pessoas têm vindo, ouvido através da mensagem transmitida. Então, que Deus abençoe, que vocês compartilhem. Depois da oração, irmãs, espero que vocês tenham se sentido bem-vindas. Voltem mais vezes. Depois já fica liberado para a gente fazer esse momento de comunhão. Amém? Então, a gente vai fazer essa oração. Senhor Jesus, Pai amado, obrigada, Senhor, por este dia, por este encontro, por Tua palavra que tem sido pregada, Senhor. Pai querido, nós te louvamos por cada mulher, cada jovem, cada um que o Senhor separou para este momento precioso. Sabemos, meu Deus, que com tantas coisas terríveis que temos passado, vivido, acompanhado, é tudo por conta do pecado, Senhor. O pecado que tem separado do Teu infinito amor. Ó Deus maravilhoso, Senhor, nos ensina, Senhor, ser mulheres sábias, mulheres virtuosas, cheias, meu Deus, do Teu azeite, Pai, para que possamos, meu Deus, jamais pecar contra Ti. Foi pregado nessa noite sobre o Teu amor, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a guardar a Tua palavra e não pecar contra Ti, Senhor, com os nossos pensamentos, Senhor Jesus. Senhor, quando estamos em pecado, Senhor, nós automaticamente nos afastamos da Tua glória, da Tua graça, da Tua justiça, da Tua misericórdia, e nos tornamos pessoas terríveis, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, para que possamos concluir, Senhor, a Tua palavra, ao Teu mandamento, a Tua ordenância, o Teu senhorio, honrando e exaltando o Teu santo nome, Pai, nos livra do nosso eu. Quando fala carregar a cruz, Senhor, é nos afastar, dizer não ao pecado, Senhor. Que nós venhamos diminuir, Pai, para que o Senhor possa crescer e tomar o Teu lugar em nossa vida. Ó Deus maravilhoso, quando estamos envolvidos nos Teus braços, no Teu amor, Senhor, achamos tudo lindo, temos misericórdia, perdoamos facilmente, não acusamos. Ó Deus, a Tua palavra fala que por mais que nós venhamos irar-nos, mas o Senhor deixa bem claro que podemos, porque somos falhos mesmo, mas que nós não venhamos pecar. Senhor, que nós venhamos sair daqui entendendo, Pai, preocupados, sim, Pai, como nós temos vivido a cada dia, sendo hipócrita, sendo arrogante,
Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos diminuir, que o teu amor venha correr do alto da nossa mente, a planta dos pés, que cada atitude, Senhor, venha ser por teu louvor, porque a tua palavra fala que nós venhamos orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É levantar, e o primeiro que venhamos falar, o primeiro que venhamos pensar, ver, seja a tua face, seja a tua palavra, pedindo misericórdia pelo nosso dia, pelas nossas tarefas, porque as lutas são grandes, Senhor. Mas se nós estamos com o Senhor, na tua companhia, Senhor, nós seremos mais que vencedores. E sim, quando retornar para casa, Senhor, nós ainda assim venhamos ter um tempo devocional com o Senhor, de buscar, de clamar pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelos nossos parentes, vizinhos, pelo teu reino, pela tua noiva, pelos nossos irmãos que estão longe, que estão chateados, desanimados, que nós venhamos encorajá-los, assim como foi pregado, discipulando, acompanhando. Ó Deus maravilhoso, que nós venhamos ter esse termômetro espiritual, para que possamos estar ligados, mesmo distantes, mesmo sem estar perto, nós possamos, meu Deus, ouvir o teu Espírito, porque nós somos membros. Mas quando estamos unidos, nós somos o teu corpo. E assim unidos, Senhor, faremos a diferença. Faremos realmente, meu Deus, a diferença de proclamar a tua palavra, levantar a bandeira de Cristo, defendendo, muitas vezes até mesmo sem palavras, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos semear, que nós venhamos plantar, que nós venhamos, meu Pai, regar. Mas sabemos, assim como está em 1 Coríntios, que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Pai, que nós venhamos entender que nada somos, mas que quando estamos na tua santa presença, nos humilhando, buscando da tua face, Deus, ali o Senhor nos usa para levar a tua palavra, e é o poder do teu evangelho que opera tudo em todos, Senhor. Enquanto nós viemos sendo humilde, o Senhor pode operar em cada um. Senhor, reina neste lugar, reina nesta igreja, Senhor. Traga, Senhor Jesus Cristo, perdão. Vem, meu Deus, nos convencer do pecado. Vem nos convencer e nos levar ao arrependimento. Nos leva à humildade, à humilhação mesmo, para te glorificar, te exaltar. Porque nenhum aqui, Senhor, perante os teus olhos, ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos, meu Pai, no mesmo patamar. E a diferença é a intimidade que cada um leva com o Senhor. Senhor, que jamais venhamos colocar o nosso relacionamento em risco. Esse relacionamento, como está em Isaías 53, o Senhor já pagou um alto preço, o Senhor já levou as nossas dores, as nossas emoções, o nosso eu, o Senhor já pagou na cruz, e o melhor, o Senhor ressuscitou, e nós vivemos com o Senhor, porque o Senhor vive em cada um de nós, nos encorajando, nos ensinando, nos amadurecendo, nos levando homens e mulheres cada vez mais sério, porque onde habita o teu Espírito Santo há liberdade. Pai, que nós não venhamos confundir essa liberdade, Senhor, para pecar contra ti, ou achar que somos melhor que alguém, porque te conhecemos, porque estamos na tua casa. Não, Pai, mas que nós venhamos diminuir, para que o Senhor cresça em todo o tempo, em todo lugar. Visita Peru, Senhor, também, aquela região onde nós temos pregado, orado, levado a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer crer, que venhamos crescer ali, Pai, frutificar, porque é através do teu fruto em nós que nós te louvamos, que te exaltamos, que te honramos, Pai. A unidade, a concordância, o amor, ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós, para que possamos dar continuidade, Senhor, porque só a tua palavra, sem o teu poder, sem o teu Espírito, nada adianta. Poderíamos falar até pelos cotovelos, Pai, mas se a tua presença, o teu doce Espírito não estiver aqui manifestando sobre cada um de nós,
de nada valeria a pena, Senhor. Nos ensina, Senhor, a trabalhar para o Teu reino. Pai, como é bom estar na Tua casa. Não há lugar que se compara, porque o Senhor é inigualável a tudo e a todos. Não há outro evangelho como está em Gálatas 1, Pai. Tu és o reino, Tu és a glória, Tu és o caminho, Tu és a verdade. Onde nós poderíamos estar, Senhor, se não estivesse buscando no Senhor? Pai, para onde poderíamos ir se somente o Senhor tem palavras que cura, que salva, que liberta, que renova, que encoraja, que anima, que traz um vigor novo? Senhor, a Tua palavra fala: buscai o Senhor enquanto ainda é tempo, enquanto somos jovens, enquanto temos coragem, enquanto temos ainda visão, enquanto temos um raciocínio, ainda quando podemos enxergar a Tua palavra para poder ler e meditar, porque sabemos que à medida que vamos envelhecendo, Pai, perdemos audição, perdemos visão, perdemos, meu Pai, essa ação motora ágil, rápida. Mas, Senhor, nos ensina a buscar hoje, quando temos esse vigor, Pai, porque automaticamente só vai ficar mais difícil. Ó Deus, ajuda-nos a administrar o nosso tempo, Pai. Ó Jesus Cristo, nos ajuda nos nossos lares, com todo esse amor com os nossos filhos, com o nosso esposo, porque como está em Efésios 5, faça para o teu marido assim como se estivesse fazendo para o Senhor. Pai, há dois mandamentos, e com esses dois mandamentos depende toda a tua lei. E se nós tivermos este mandamento, Senhor, nós viveremos com êxito em todos os aspectos. Amar o Senhor acima de tudo, com todo entendimento, com toda a tua força, e amar ao teu próximo, independente das dificuldades, diferenças, dos princípios, do valor intelectual, da graduação, pós-graduação, da cultura. Senhor, que nós venhamos amar acima de tudo. E a nossa salvação depende disso, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Continua operando, continua falando. Pai, que nós venhamos alcançar vidas dos nossos vizinhos, que nós venhamos alcançar vidas de colegas de trabalho, Senhor, que nós venhamos alcançar vidas na rua, no transporte, Senhor. Pai, que nós venhamos alcançar vida até mesmo em outro estado, em outros países, através, Pai, da nossa oração, em concordância, porque somos um corpo e o Teu Espírito atua em nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor fala conosco em Perus, até mesmo sem as irmãs daqui ter ligado para nós. O Senhor fala porque somos um corpo, a concordância. O Senhor quer tomar o Teu lugar, o Senhor quer manifestar a Tua glória, o Senhor quer mostrar o Teu senhorio. Então eu creio que o poder da palavra, o poder, meu Deus, da oração, da intimidade contigo, há poder, e o justo vive pela fé, e isso é ter fé. Quando nós fechamos a nossa porta do quarto e dobramos os nossos joelhos diante ali de uma parede, diante da nossa cama, Deus, talvez naturalmente estejamos só, mas sabemos que espiritualmente ali o Senhor está, ali a Tua glória é manifestada, ali o Senhor dá ordem, ali o Senhor fala aos nossos ouvidos, ali o Senhor traz temor, arrependimento, amor, ali o Senhor traz perdão, ali o Senhor traz cura, renovo, Pai, e nós Te glorificamos, que nós viemos frutificar para que o Seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, Pai, visita mesmo cada lar, cada mulher, que esta semana venha ser uma semana de devocional, que nós não venhamos ser um devocional fracassado, Pai, que nós venhamos dizer não, Pai, à série que nós gostamos, ao canal que nós gostamos de ver o programa, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos sacrificar, carregar esta cruz, Pai, e poder Te glorificar. Porque somos nós mesmos que ganhamos, Pai. Pai, o pecado quer nos separar de Ti. Mas em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a vencer o pecado. Nos ajuda a vencer o nosso eu, as nossas dificuldades, Senhor. E nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor já nos escolheu, já nos tem chamado, já escreveu os nossos nomes no livro da vida, para fazer muito mais do que possamos pensar, porque é o Senhor que opera tudo em todos. Em nome de Jesus, amém.
irmãs, então vamos começar o nosso momento de comunhão. Eu só esqueci, cadê de facas para a gente cortar os bolos ali. Mas que vocês tenham se sentido bem-vindas, que você prazer em conhecê-las, viu? Que você retorne, a gente vai divulgar o nosso próximo encontro, então que você se sinta convidada já a retornar. Deus abençoe, que o Senhor tenha falado com cada um de nós, né? E que a gente consiga viver isso que Deus colocou nos nossos corações. Amém? Amém.